Vamos lá, gente, olha só, Vidas Refugiadas. Esse é o nome de uma exposição que vai ser aberta hoje à noite aqui em São Paulo. A exposição de fotos tem como tema o cotidiano de mulheres refugiadas que vivem aqui na capital. E segundo um levantamento que foi divulgado hoje pelo próprio governo do estado, a maioria das solicitações de refúgio para São Paulo vem de mulheres. Hoje, 30 mulheres estão asiladas na Casa de Passagem Terra Nova, que foi criada em 2014. De lá para cá, 88 mulheres refugiadas já passaram pela casa. Para falar sobre essa exposição Vidas Refugiadas, a gente recebe hoje aqui a curadora, a Gabriela Cunha Ferraz. Oi, Gabriela, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, obrigada pelo espaço para a gente trabalhar esse assunto. Um ano atrás, você fez uma brincadeira com o fotógrafo. E essa brincadeira virou essa exposição. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Verdade. Eu sempre quis fazer um trabalho mais profundo com essas mulheres, exatamente por conhecer a história delas e por perceber que essas histórias precisam ser contadas. As pessoas precisam ter noção da força dessa mulher. E eu fui chamada para fazer uma entrevista que envolvia fotografias para um outro tema, um tema relacionado a direitos sexuais e reprodutivos da mulher. E no dia desse encontro, na mesa de um café, eu olhei o trabalho do fotógrafo Vitor Morayama e na hora percebi que era a sensibilidade que eu precisava de alguém para trabalhar comigo em um projeto de fotografia. Fiz o convite para ele aceitou na hora, mas eu não achei que a gente ia um ano depois chegar no dia de hoje. No dia seguinte ele me escreveu uma mensagem perguntando aonde eu devo ir. Aí eu falei, bom, esse cara tá sério, ele realmente quer trabalhar. E aí, como é que foi? Onde é que vocês foram? Como é que foi o contato com essas mulheres? Enquanto a gente vai conversando, vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela algumas imagens, algumas fotos que estarão nessa exposição hoje à noite. Tá aí, ó. Como é que vocês chegaram nelas? Como é que elas receberam a ideia? Conta um pouquinho de lá para cá, como é que foi? Eu já tinha uma aproximação boa com todas elas, né? A gente já se conhecia, porque eu sou advogada e trabalhava num centro de acolhida de refugiados e solicitantes de refúgio aqui em São Paulo. Então, exatamente por já existir esse vínculo e esse vínculo de confiança, eu consegui introduzir o Vitor no cotidiano dessas mulheres e com muita sensibilidade ele foi sendo aceito, foi fazendo esse laço. Hoje eu digo que a gente, mais do que parceiro de trabalho, a gente criou um vínculo entre todos nós e é por isso que essa exposição é tão verdadeira e transmite tanto amor, que é o que a gente quer fazer. E a exposição abre hoje, é na FENAC, é isso? Isso, na FENAC da Avenida Paulista. A gente tem, tá aí, ó, vamos deixar na tela, gente, por favor, para quem está em casa e quiser copiar, ter tempo de copiar. FENAC da Avenida Paulista, é gratuito? Como é gratuito. Hoje é o dia do lançamento, então hoje a gente tem às 19 horas um debate. Nesse debate a gente vai ter a presença do secretário nacional de Justiça, Alberto Vasconcelos, e também do representante do Acnur no Brasil. Essa exposição vai contar com a participação das mulheres, né, que fizeram parte do projeto, e a gente vai ter ali um coquetel também servido por representantes da comunidade síria, que hoje trabalham já com culinária no Brasil. Aproveitando isso que ela acabou de contar pra gente, eu vou convidar você e a todo telespectador para conhecer um ponto de encontro da culinária árabe aqui em São Paulo. E é também uma referência no esforço mútuo de ajuda entre refugiados sírios e palestinos. E muito mais do que um restaurante, o dono do local propõe que ali seja também um espaço de resistência cultural palestina e um espaço para discussão dos problemas do Oriente Médio. A reportagem é da Raquel Setz. Vamos ver? Os ingredientes e temperos da culinária árabe representam um novo começo para Mohamed Othman. Neto de palestinos que foram expulsos do seu território nos anos 50, Mohamed nasceu na Síria. Um ano atrás, decidiu vir para o Brasil. Mohamed é um dos 4 funcionários contratados do espaço Al Jania, aberto em janeiro. O dono é Hassan Zarif, também de família palestina. Os pais dele precisaram emigrar em 1967 e, como todo palestino que deixa sua terra, nunca mais puderam voltar. Como os refugiados eles são para nós o eixo central da questão palestina, que é o direito de retorno, obviamente a gente tenta dar todo o apoio possível. O Essam, primo de Mohamed, é um desses refugiados. Ele conta que precisou abandonar a faculdade de Direito na Síria, mas ainda sonha em se tornar advogado. Aqui no Al Jania, eles dizem que a hospitalidade árabe é comer e a hospitalidade palestina é comer muito. E foi assim que a gente foi recebido aqui, com tabule, falafel, baba ganoush, hummus e também pão sírio. É que para os palestinos que moram aqui no Brasil, trabalhar com comida não é só um meio de ganhar a vida, é também uma forma de resistência. Rami Othman explica que o falafel, esse bolinho de grão de bico, é um elemento importante da identidade cultural, uma receita palestina dos camponeses que guardavam o grão de bico para usar no inverno. Hospitalidade e resistência juntas num só lugar.
Tem bastante comida, preço bom e cerveja gelada. Delícia, né? E numa hora dessa, mostrar aquele bolinho, até covardia. Deu uma fome. O que você percebeu com relação à questão do mercado de trabalho para essas mulheres? Elas conseguem emprego em locais diferentes desses, por exemplo? A gente mostrou um local que é feito por alguém que já veio de fora, né? E está recebendo os seus irmãos. Mas, de uma forma geral, a sociedade aqui em São Paulo está recebendo essas pessoas que vêm de fora? O que você percebe? Esse é um dos problemas que vão ser abordados na exposição, né? A ideia da gente fotografar o cotidiano dessa mulher é também abordar esse espaço do mercado de trabalho. Então, a gente tem uma mestre em antropologia, a gente tem uma professora de inglês, a gente tem uma advogada, uma pedagoga, então uma professora de universidade em Damasco. Então, é uma gama de mulheres extremamente capacitadas que hoje, infelizmente, no Brasil ainda não estão ocupando vagas relacionadas às suas áreas de especialização. Muitas refugiadas a gente escuta como uma reclamação, elas dizem que a primeira palavra que elas aprendem em português é limpeza. Então, exatamente esse é o trabalho que é no primeiro momento oferecido. Então, tanto a limpeza doméstica quanto a limpeza de espaços públicos também. O que a gente luta é para que, de fato, exista uma integração pelo trabalho, porque é só pelo trabalho que essa pessoa consegue se desenvolver, se empoderar, né, ser dona da sua própria vida novamente e, de fato, recomeçar essa vida que é o que todas elas estão buscando aqui. E elas relatam, então, dificuldades para esse tipo de colocação? Ainda existe uma dificuldade muito grande, até porque a língua para elas talvez seja um dificultador nesse primeiro momento, né? A gente no começo achou que isso seria um impedimento e uma das grandes surpresas foi acompanhar essas mulheres durante um ano e perceber como hoje elas são fluentes em português. Em um ano? Incrível, porque eu não seria em árabe ou em francês nesse período, né? Então, muitas delas, a gente, óbvio que ainda tem algumas, sobretudo as maiores, tem uma limitação maior, mas as jovens que chegam e já são lançadas tanto no mercado ou já estão em contato, elas conseguem captar o idioma muito rápido. Então, isso é uma barreira a curto prazo, mas não a longo e não a médio e longo prazo. A gente já deu aqui reportagens, já abrimos espaço para entrevistas como essa que eu estou fazendo contigo agora, exatamente para falar sobre os cursos de idioma que são oferecidos por esses refugiados. E são cursos muito interessantes, porque além de oferecer uma nova língua, eles trazem também histórias de cultura, de culinária, de vida deles, as danças. Então é uma troca, sem dúvida, muito interessante, né? Muito interessante. E interessante se abordar isso, porque uma das mulheres que participam do nosso projeto é a cubana Maria Iglesias, e ela é professora de espanhol no projeto Abraço Cultural. Abraço Cultural, foi esse projeto que a gente entrevistou Esse aqui. mesmo. Ela é professora de espanhol e justamente, né, a gente acompanhou alguns dias das aulas e é super interessante, porque você aprende muito mais do que o idioma. Muito mais do que o idioma. Você aprende um modo de vida daquela pessoa que está trazendo muito mais do que um idioma, está trazendo uma expectativa de viver aqui, né? E uma riqueza cultural, né? Com certeza. Gabriela, vamos fechar fazendo o convite de novo. A câmera 3 é toda sua. Convida quem está em casa aí para sua exposição, para esse debate hoje à noite. Obrigada. Bom, a gente espera todos e todas hoje, às 19 horas, na FENAC da Avenida Paulista. A gente vai ter um debate com algumas autoridades, um microfone aberto, um espaço realmente para a gente conseguir uma manifestação e um diálogo maior sobre o tema do refúgio e gênero. O nome do fotógrafo, as fotos são As fotos são do Vitor Morayama, um excelente fotógrafo que acompanhou a gente nessa aventura e a gente conta com a presença de todos. Bacana, gratuito, fica um mês aqui, depois vocês vão para o Rio, não é isso? Isso, a gente fica até o dia 31 de março, né, nessa comemoração do mês da mulher, e no dia 5 de abril a gente estreia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Gabriela, muito obrigada pela participação, sucesso hoje à noite. Muito obrigada.